Familiares lamentam a morte da estudante vítima de bala perdida em Cariacica. Foi durante um confronto entre policiais e bandidos. Nossa equipe voltou ao bairro Porto Novo e o clima ainda é tenso. Jovem é agredida pelo ex-namorado. O motivo da briga foi mensagens no celular. Idosa de 71 anos é estuprada no sul do estado. O criminoso foi preso em flagrante. Bandidos disfarçados de entregadores furtam motos na Serra. Foram 2 crimes registrados em menos de um mês e meio. Dona de casa se machuca ao tentar entrar em ônibus. A mulher disse que o motorista arrancou e ela caiu. Alerta para o uso da chapinha de cabelo. O assunto ganhou destaque depois que um adolescente morreu ao usar o aparelho logo após o banho. Especialistas dão dicas para não correr riscos. E artistas capixabas fazem exposição em homenagem à padroeira do estado. As 7 alegrias de Nossa Senhora foram retratadas em várias telas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A gente começa com uma notícia que ninguém gostaria de ouvir. A estudante baleada durante um tiroteio entre bandidos e policiais em Cariacica morreu. Depois do confronto, o clima no bairro mudou completamente. As aulas foram suspensas e poucos estabelecimentos abriram. A confirmação da morte de Caroline Matos aconteceu na tarde desta terça-feira. A estudante de 18 anos estava internada no Hospital São Lucas, em Vitória. Caroline foi atingida por um tiro na cabeça durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos no bairro Porto Novo, em Cariacica. Ela tinha de 10 a 5% de chance. Então, esse 10 ou 5% de chance ela tinha, nós entregou na mão de Deus. É o único que pode ressuscitar o morto, só é Deus. Para mim, vamos fritar um pedaço de mim está indo embora. E nós éramos muito chegados, brincava, o outro era uma pessoa brincalhona, brincava todo mundo. Ontem ela estava do meu lado, alegre. De acordo com os parentes, a jovem estava a mais de 300 metros de distância do confronto. Eles não fazem ideia de onde partiu o tiro. No momento, a manifestação estava acontecendo no local, estava na Baixada e nós estávamos apenas uns 300 metros de diferença. Ela estava observando e foi na hora e ela só sentiu sendo atingida e caiu. O senhor acredita que essa bala tenha vindo de onde? Aí nós não sabemos dizer, porque estava chuva de bala mesmo. Aí nós não tem como dizer, porque foi bala para todo lado. E no período da tarde, o clima no bairro ainda era de tensão. Na principal escola da região, as aulas foram suspensas. Creches também não funcionaram. Algumas lojas abriram as portas, mas ninguém quis falar sobre o tiroteio. Essa situação no bairro é reflexo da noite de segunda-feira. Traficantes trocaram tiros com a polícia, inclusive utilizando armas de grosso calibre. Tudo aconteceu após a morte de Ricardo Belo Teixeira, de 20 anos. Ele morreu durante uma ação policial no Morro do Quiabo. O suspeito seria um velho conhecido da corporação e já tinha passagens pela polícia. Durante patrulhamento no Morro do Quiabo, policiais militares encontraram 4 motos abandonadas. Mais à frente, se depararam com 3 homens dividindo uma certa quantidade de droga. Outros 2 rapazes estavam armados, fazendo a escolta do local. Os militares se identificaram e foram recebidos a tiros. Nesse momento, houve um confronto policial e Ricardo estava no meio e acabou sendo baleado e morreu na hora. Um indivíduo que tinha já praticado roubo na região, havia sido preso por essa questão e nessa abordagem ele reagiu contra a ação do policial e o policial fez o devido revide à violência que ele sofreu. No local da ocorrência foram apreendidas grandes quantidades de droga, carregadores de pistola calibre 380, balança de precisão. Horas depois, criminosos fortemente armados fizeram barricadas na região e colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira. Incendiaram carros e dispararam inúmeras vezes contra os militares. O secretário de Segurança Pública garantiu que a ordem no local foi estabelecida e que a população não ficará no meio do fogo cruzado. Nós estamos presentes no local e não vamos sair enquanto a situação não modificar. O que não pode é um inocente pagar por essa violência toda, né? A Polícia Militar disse que ainda não tem mais informações sobre os bandidos que promoveram o tiroteio.
E ainda falando desse confronto em Cariacica, a polícia investiga se o vídeo onde bandidos aparecem fortemente armados foi feito no bairro Porto Novo. Nas imagens, os criminosos aparecem segurando pistolas e também uma arma que aparenta ser uma submetralhadora de fabricação caseira. Eles estão no meio da rua e fazem questão de ostentar o armamento. É possível ouvir eles dizendo que vão invadir e, se for o caso, também matar. Os bandidos ainda não foram identificados. Primeiro, as agressões eram verbais até evoluir para violência física. Mas a Débora não se calou e procurou a polícia para denunciar o ex-namorado. E essa triste história ainda foi postada na internet. A jovem espera que outras mulheres agredidas também não se calem. No rosto da jovem ainda é possível ver a marca da violência causada pelo próprio namorado, o homem que ela confiava. Nessas fotos é possível ver também o tamanho do machucado deixado por ele. Eu não achei que chegaria a esse ponto. Eu não consigo sentir a mesma coisa que eu sentia antes por ele, um carinho. Eu sinto raiva, eu sinto pena dele, entendeu? Deixa a gente muito mal por dentro. Cada vez que eu olho no espelho, todo dia eu vejo que melhora, porque estava pior, estava preto, inchado. Todo dia melhora, mas mesmo assim a raiva não passa. Débora foi agredida ao questionar com o até então namorado sobre algumas mensagens de mulheres encontradas no celular dele. Ela suspeitou que estava sendo traída. A gente nunca quer acreditar, a gente acha que vai melhorar, a pessoa vai enxergar o nosso potencial. Eu fazia de tudo para ficar com ele, para manter a relação dele. Meus amigos, esquece o cara, vai, tenta outra pessoa. A jovem perguntou ao ex-namorado sobre as mensagens. Ele tentou pegar o celular da mão dela, só que ela jogou o aparelho dentro do vaso sanitário. Nesse momento, ele deu um soco no rosto dela. Foi aí que começaram as agressões. A jovem não acreditava no que tinha acontecido. Na hora a gente fica espantado, né? Levei um soco, isso dá muita raiva. A gente fica tonto porque dói, né? Ainda mais a região do olho, dá um blackout por 5 segundos. Quando você volta, você fala, nossa, levei um soco. Você acreditaria que você poderia morrer naquele momento? Acreditei sim, por isso que eu gritei pela mãe dele, porque a gente vê a nossa vida passando na nossa frente. E eu tenho uma filha pequena, não é filha dele, mas eu tenho uma filha pequena. Débora, infelizmente, é mais uma entre tantas mulheres que se tornaram vítimas dos companheiros no Espírito Santo. Recentemente, noticiamos o caso de Neide Laura Santana, de 29 anos. Ela já havia sido agredida pelo marido, mas se recusou a representar contra ele. Dias depois, foi esfaqueada várias vezes por Marcos Batista, de 37. Ela não resistiu e morreu. O caso aconteceu em Linhares. No final de semana, outra jovem também foi esfaqueada pelo ex-noivo. Foi na Serra. A jovem também preferiu não representar contra o ex em uma outra agressão. Como eu não achei que aconteceria comigo, eu tenho certeza que outras mulheres veem os sinais e se calam. E eu não quis ser calada. Eu não quis aceitar, perdoar, voltar para lá e morrer, porque eu vi a capacidade dele fazer isso. E tem que denunciar mesmo, né? Em casos de agressões, as vítimas podem denunciar por meio do número 180. É um serviço nacional de combate à violência doméstica. Em Itapemirim, litoral sul do estado, um homem foi preso após estuprar uma idosa de 71 anos. O crime aconteceu depois que a vítima pediu ajuda ao acusado para localizar o endereço de uma amiga. Wanderson da Silva, de 30 anos, levou a idosa à força para um matagal e a estuprou. A vítima ficou com vários ferimentos pelo corpo e precisou ser internada. O criminoso foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Itapemirim. O acusado do crime foi autuado por estupro e encaminhado ao presídio. Agora, uma nova modalidade de crime. Em Jardim Limoeiro, na Serra, 2 motos foram furtadas por bandidos que carregavam nas costas mochilas de entregadores. As vítimas acreditam que a tática seja para não levantar suspeitas.
O alvo dos bandidos é essa moto, que está estacionada em uma rua no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Os criminosos são esses dois, que chegam em outra moto. Repare que o carona está com uma mochila de entregador, talvez para não despertar tanta atenção. Sem muita dificuldade, ele furta a moto e vai embora. No final de fevereiro, nós mostramos um caso bem parecido, também em Jardim Limoeiro, mas foi no estacionamento de um condomínio. Repare esse rapaz que carrega nas costas uma mochila usada por entregadores. Ele olha de um lado a outro, finge estar procurando algo, mas nada disso. Na verdade, está dando cobertura a um comparsa que está do lado de fora do estacionamento. O criminoso está vigiando se o dono da moto estacionada lá fora aparece. Ele agora segue para fora do estacionamento e, junto com outro criminoso, faz uma ligação direta na moto. Um vai embora com o veículo roubado e o outro com o que for ao local. Quem tiver informações sobre os suspeitos pode ligar para o 181. Dona de casa se machuca ao tentar entrar no ônibus. A mulher disse que o motorista arrancou e ela caiu. Situação comum para muita gente. Marivalda ficou com o cotovelo, a coxa e o tornozelo machucados. A dona de casa estava em Jardim América, Cariacica, nesta manhã e, ao tentar subir em um ônibus, linha 509, sofreu uma queda. Eu tentei entrar no ônibus, coloquei um pé, aí ele veio e fechou a porta. Nele fechar a porta, eu escorreguei e caí. Só deu aquele arranco e fechou a porta de uma vez. Ela tentou entrar no ônibus pela porta da frente, ou seja, ao lado do motorista. A indignação da Marivalda é pela falta de atenção do motorista e também pela falta de preocupação. O motorista simplesmente só me perguntou. Só falou assim, eu não te vi. Mais nada, não perguntou se eu machuquei nem nada. E foi embora. Continuou a viagem? Continuou, tranquilo, né? Só a trocadora que me perguntou se eu tinha me machucado. Quem é usuário do transporte público conta que já passou por situações em que o motorista parece não estar tão preocupado com os passageiros. É claro que há casos e casos, mas na maioria das viagens, aquele que não se segura dentro do ônibus pode até levar um tombo. Às vezes estão com pressa, né? Aí a gente cai. Você já viu alguém caindo? Não, mas minha amiga caiu. E quase quebrou a perna dentro do ônibus. A minha cunhada, esses dias, não esperou ela saltar, ela quebrou a perna também. A avó do meu namorado até já caiu. Ela tem mais de 80 anos, já caiu semana retrasada, por causa do motorista. Os passageiros estão na correria para não perder o ônibus. Já os motoristas aceleram e freiam de forma mais brusca para completar logo o trajeto. Com a falta de atenção, alguém pode se ferir. Tem que ter atenção o tempo todo com o passageiro, que é a prioridade de quem está sendo transportado. Eu acho que deveria ter um pouco mais de preocupação com os idosos, né? Porque os mais novos têm muita firmeza, mas os idosos não têm. Marivalda não vai fazer uma reclamação formal na empresa, mas, enquanto se recupera da queda, ela pede mais calma e mais atenção com quem vai subir no coletivo. Eu acharia que eles deveriam prestar mais atenção nos passageiros na hora de entrar no ônibus. Ver primeiro se eles estão certinho, não tem na hora de entrar, para depois fechar a porta. É isso aí, né? O GV Bus informou que quando há comprovação das ocorrências, a empresa pede esclarecimentos ao motorista, que recebe instruções de como agir e evitar este tipo de situação. Se for necessário, o condutor é encaminhado para reciclagem. Os cuidados com o uso da chapinha. Depois que um adolescente morreu ao usar o aparelho ao sair do banho, reacendeu o alerta. É preciso seguir algumas orientações para não correr riscos. Se tem uma coisa que Camila gosta é cuidar da beleza. E para manter a vaidade em dia, a chapinha é indispensável. Umas 3 vezes na semana. Indispensável, dá toda a diferença. Mas para isso ela sabe que usar a chapinha com segurança é muito importante. A chapinha eu evito usar em lugares molhados, pia. Quando for fazer a chapinha, deixar o cabelo bem seco, secar bastante com o secador, para depois passar a chapinha. No último dia 31, um jovem de 16 anos morreu após levar um choque elétrico enquanto usava a chapinha de cabelo. O incidente ocorreu em São Joaquim do Monte, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, ele utilizou o aparelho após sair do banho. E a gente convidou o Lucas, que é engenheiro eletricista, e vai dar mais detalhes pra gente como usar esses equipamentos, né, Lucas? Então, dentro de casa, no salão de beleza, secadores de cabelo, chapinhas, qual a forma mais segura de usar esses instrumentos? Primeiramente, devem estar em bom estado de conservação. A chapinha, o secador de cabelo ou mesmo
em um ambiente doméstico o ferro elétrico, eles não podem estar com fio desencapado, tomada mal encaixada, não deve ter um estado de depreciação ruim, né? Enferrujado, nada do tipo, né? Tanto o usuário quanto o operador, né? Que é no caso a pessoa que vai fazer o procedimento de passar a chapinha. É importante que ambos estejam calçados, né? De preferência com o sapato fechado, em um ambiente que não seja úmido, nem mesmo o cabelo ele pode estar molhado. O próprio usuário ele tem que estar com as mãos secas, né? Com baixa umidade. Depois dessas dicas, uma coisa é certa: não dá para cuidar da beleza sem segurança. Qualquer lugar molhado, qualquer contato que a chapinha tiver é muito perigoso. O risco é muito grave, pode tomar choque e levar até a morte. Ficam as dicas então, né? Cuidar da aparência, mas sempre com segurança. A seguir, artistas capixabas fazem exposição em homenagem à padroeira do estado. A gente volta em um minuto. Artistas capixabas fazem exposição em homenagem à padroeira do estado. As 7 alegrias de Nossa Senhora foram retratadas em várias telas. Cada um deles foi pintado com uma técnica diferente. Uns foram feitos com tinta acrílica e outros com giz pastel, mas todos têm o mesmo tema: as 7 alegrias de Nossa Senhora. Nada mais apropriado para este período em que acontece o 8º da Festa da Penha. Nós estamos homenageando a festa, a Nossa Senhora da Penha, trazendo à memória essa tradição franciscana, da coroa franciscana. Os 7 quadros da exposição, que começou no último domingo e segue até o dia 26 de maio, são de artistas capixabas. Cada um deles fez a pintura especialmente para retratar as 7 alegrias. Vai desde a Anunciação, né? Depois Maria encontra com a prima dela Isabel grávida, depois o nascimento de Cristo, a visita dos Reis Magos. Com 12 anos, Maria encontra Jesus no templo. Depois, a 6ª alegria é quando ela encontra Jesus ressuscitado, após a morte dele. E a 7ª alegria é a coroação de Maria, quando ela sobe ao céu. A sala de exposição fica quase no topo da escadaria que leva ao convento da Penha. Os fiéis ou os turistas que visitarem este cartão postal podem entrar e apreciar essas obras de arte que passam uma mensagem religiosa tão importante. Profundo, muito puros. E além desses 7 quadros, existem outras obras de arte expostas, também de artistas capixabas. As obras estão à venda, né, com preço variando de R$300 a R$2.000, né, e com a verba destinada ao Convento da Penha. A missa no Campinho e a programação da festa recebem toda a atenção nesta semana. Mas, como diz a Leila, vale a pena subir e dar uma olhada nos quadros. Vale a pena, então? É muita pena, muita pena. Os artistas, eles transmitem coisas, assim, inexplicáveis, né? A exposição funciona de quarta a domingo, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4h30 da tarde. Não paga nada para visitar. A gente fica por aqui, fique agora com o SBT Brasil e amanhã ao meio-dia o Tribuna Notícias, primeira edição, traz mais informações para você. Uma boa noite e até amanhã.